Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diário. Cor litúrgica, verde. 33ª semana do Tempo Comum. Sábado. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro dos Macabeus. Naqueles dias, o rei Antíoco estava percorrendo as províncias mais altas do seu império, quando ouviu dizer que Elimaida, na Pérsia, era uma cidade célebre por suas riquezas, sua prata e ouro, e que seu templo era fabulosamente rico, contendo véus tecidos de ouro e couraças e armas ali deixadas por Alexandre, filho de Filipe, rei da Macedônia, que fora o primeiro a reinar entre os gregos. Antíoco marchou para lá e tentou apoderar-se da cidade, para saqueá-la, mas não o conseguiu, pois seus habitantes haviam tomado conhecimento do seu plano e levantaram-se em guerra contra ele. Obrigado a fugir, Antíoco afastou-se acabrunhado e voltou para a Babilônia. Estava ainda na Pérsia, quando vieram comunicar-lhe a derrota das tropas enviadas contra a Judeia. O próprio Lísias, tendo sido o primeiro a partir de lá à frente de poderoso exército, tinha sido posto em fuga. E os judeus tinham se reforçado em armas e soldados, graças aos abundantes despojos que tomaram dos exércitos vencidos. Além disso, tinham derrubado a abominação, que ele havia construído sobre o altar de Jerusalém. E tinham cercado o templo com altos muros, e ainda fortificado Bet-sur, uma das cidades do rei. Ouvindo as notícias, o rei ficou espantado e muito agitado. Caiu de cama e adoeceu de tristeza, pois as coisas não tinham acontecido segundo o que ele esperava. Ficou assim por muitos dias, recaindo sempre de novo numa profunda melancolia, e sentiu que ia morrer. Chamou então todos os amigos e disse: "O sono fugiu de meus olhos, e meu coração desfalece de angústia. Eu disse a mim mesmo: a que grau de aflição cheguei, em que ondas enormes me debato? Eu que era tão feliz e amado, quando era poderoso. Lembro-me agora das iniquidades que pratiquei em Jerusalém. Apoderei-me de todos os objetos de prata e ouro que lá se encontravam, e mandei exterminar sem motivo os habitantes de Judá. Reconheço que é por causa disso que estas desgraças me atingiram, e com profunda angústia vou morrer em terra estrangeira." Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo. Responsório. Cantarei de alegria, ó Senhor, pois me livrastes. Cantarei de alegria, ó Senhor, pois me livrastes. Senhor, de coração vos darei graças, as vossas maravilhas cantarei. Em vós exultarei de alegria, cantarei ao vosso nome, Deus Altíssimo. Cantarei de alegria, ó Senhor, pois me livrastes. Voltaram para trás meus inimigos, perante vossa face pereceram. Repreendestes as nações, e os maus perdestes, apagastes o seu nome para sempre. Cantarei de alegria, ó Senhor, pois me livrastes. Os maus caíram no buraco que cavaram, nos próprios laços foram presos os seus pés. Mas o pobre não será sempre esquecido, nem é vã a esperança dos humildes. Cantarei de alegria, ó Senhor, pois me livrastes. Cantarei de alegria, ó Senhor, pois me livrastes. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo mais segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, que negam a ressurreição, e lhe perguntaram: "Mestre, Moisés deixou-nos escrito, se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela." Jesus respondeu aos saduceus: "Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos.
serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Na gratuidade, experimente a vida eterna. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, que negam a ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Ponto. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos entender, em primeiro lugar, qual é o grupo que se aproxima de Jesus, o grupo dos saduceus. Essa classe de ricos era de pessoas ricas, possuidoras de terra e materialistas, que não creem na ressurreição, nos anjos nem nos espíritos. São raça de gente que crê somente na imanência, ou seja, no agora, numa vida nesse nível material. Por isso, dizem que aquela mulher vai ser posse de quem? O termo que é usado aqui é justamente se ela vai ser posse de quem. Quem é que vai ser dono dela? Na verdade, estão acostumados justamente com terras e propriedade e acabam transformando também as pessoas em objeto. Na tradução original, aqui, não é a palavra esposa como nós entendemos no cristianismo. No rito do matrimônio, as pessoas dizem: eu te recebo, e não eu te possuo como minha esposa. Para eles, na mentalidade do tempo de Jesus, a mulher era um objeto, ela era entendida a nível funcional e não relacional. E isso, graças a Deus, o cristianismo pôde purificar muito bem. Por isso, que o homem diz: eu te recebo como minha esposa, e não eu te possuo como minha esposa. A vida eterna é uma realidade totalmente diferente do nosso raciocínio humano. A vida eterna não é marcada pela posse dos bens ou das pessoas, mas é marcada pelos dons de Deus. A vida eterna é gratuidade, é dom, e isso vale para qualquer relacionamento, não só entre marido e mulher. Não possuímos ninguém. Você sabe muito bem que quem possui as pessoas é o demônio, é ele que se apropria das capacidades mentais, físicas e espirituais das pessoas. Não possuímos ninguém, temos a relação com os outros como um dom e não como dono. Ninguém é dono de ninguém, mas somos dons uns na vida dos outros. Uma esposa é uma companheira e não uma serviçal do marido. A vida eterna é uma realidade totalmente diferente do nosso raciocínio humano, por isso, ao perguntar para Jesus, eles têm que quebrar esse raciocínio, essa lógica. Muitas vezes, estamos preocupados se vamos encontrar no céu aquele ente querido que morreu, justamente porque aquela pessoa faz falta afetivamente para nós, mas, uma vez estando plenamente em Deus, não há necessidade mais dos afetos. Ninguém vai ser de ninguém, seremos todos um só em Deus, em nosso Senhor. Por isso, um dia, todos nós estaremos na fonte do amor e essas realidades humanas aqui, que nós experimentamos, que tivemos nesta vida, serão muito mais plenas na vida eterna. Então, não existirá mais marido, mulher, filhos, pai e mãe, mas seremos um só em Cristo Jesus. Sobre todos vós deis a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.